tarde, sejam bem-vindos ao Conversas Arte Rio. Instituto Cultural Vale apresenta: qual a responsabilidade da instituição na manutenção da arte feita por pessoas trans? O encontro entre Indianara Siqueira, Vicenta Perrota, com mediação de Mariana Paz, diretora de arte e multiartista. Agradecemos a presença das participantes. Passa a palavra a Mariana. Olá, boa noite não, né? Boa tarde a todos, a todas, a todos. Primeiramente, eu quero pedir licença para estar aqui ocupando este lugar, mediando uma fala tão importante e com tanta potência ao lado dessas pessoas incríveis que eu tenho a honra e o prazer de estar junto, de trabalhar junto, de criar junto. Eu estou aqui através da Casa NEM, na coordenação e produção como artista também, no estande da Casa NEM. A Casa NEM é uma das primeiras casas de acolhimento à população LGBTQIAPN+, do Brasil. Aproveito também a brecha aqui para agradecer e falar da importância da contemplação do projeto do Ateliê Transmoras e da Casa NEM no programa Expansão. Já é o segundo ano consecutivo que a Casa NEM participa da Arte Rio. Isso é muito, muito importante, esse lugar de ocupação de espaço. Bom, agora apresentar essas pessoas incríveis, toda essa potência aqui. Primeiro, a pessoa que é artista, estilista, performer, arte educadora, idealizadora do Ateliê Transmoras. E também capoeirista, tá? Vamos deixar bem claro que ela é capoeirista, meu bem, e ela faz um jogo, mas é um jogo assim que eu já vi e ela arrasa, tá? Entra na roda da capoeira com qualquer pessoa. E assim, grande potência do Ateliê Transmoras de Campinas e de São Paulo, referência no Brasil na moda, Vicenta Perrota. E também uma pessoa que está há mais de 30... uma pessoa que está há mais de 30 anos na luta, que é uma referência na luta da causa trans, da causa LGBTQIAPNB+, no Brasil, idealizadora e criadora da Casa NEM, que é essa primeira casa de acolhimento. É a primeira pessoa a ter retificação de nome no registro como uma pessoa não binária, a pessoa que, junto com o Baby, começa a lutar no Brasil para a retificação de nome social, para a educação, pelo respeito, militante dos direitos humanos, da causa especicista dos animais. Não só pensa na causa e na luta das pessoas LGBTQIA+, também como batalha para a alimentação das pessoas em vulnerabilidade de rua, distribuindo hortifruti, alimentando pessoas de rua com quentinhas. E, assim, uma pessoa que realmente vive para a luta, e eu sei porque eu acompanho o trabalho de perto, Indianara Siqueira. Ligou, obrigado. Eu não luto capoeira só, né? Porque Mais eu jogo do que isso, né? geralmente eu jogo com gargalos. Só para apavorar as pessoas. Então, vamos começar, né, abrindo essa conversa com a apresentação dessas duas pessoas incríveis. Quem vai começar? Olá, eu sou a Vicenta Perrota. Bom, primeiro eu quero enfatizar que é uma honra estar aqui ao lado de uma das maiores pessoas brasileiras no sentido de luta contra a transfobia institucional, a transfobia, enfim. Porque eu acho que a transfobia ela também é bastante institucional, né? Porque pensando falar em instituição, a gente pode pensar o que da instituição, o que é a instituição, né? Tudo que se forma, tudo que tem esse formato dentro dessa hierarquia patriarcal, né? Então, começa-se ali já dentro da barriga da nossa mãe. Então, muito obrigada, Indianara, por estar aqui do seu lado, fazendo parte dessa fala. É uma honra real, assim. Bom, o Ateliê Transmoras, eu vou contar um pouco do que é o Ateliê Transmoras, porque eu acho que começa tudo por aí, né? Assim, no quesito, pensando em ocupação e pensando também em mercado de trabalho, pensando também em sobrevivência das pessoas trans, né? E o Ateliê Transmoras nasce em 2013, numa ocupação dentro da moradia estudantil da Unicamp,
um momento, aqueles momentos de pessoas trans, né? Não tem onde morar, todo aquele projeto de genocídio. Aí eu conheço uma pessoa lá dentro dessa moradia estudantil. Eu estava sem lugar para morar, é óbvio. Entro para esse ateliê e aí percebendo que entendendo a grandiosidade de ocupar um espaço público, né? Pensar como agir. Então, meu trabalho começa a tomar um outro formato. Eu já era estilista, eu já trabalhava com essa questão do que as pessoas podem entender, assim, um nicho, né? Seria falar de um nicho, sustentabilidade. Porém, já questionando esse espaço de sustentabilidade, por quê? O que nessa questão de como as instituições constroem a semiótica da normatividade, da norma, né? Então, a gente acha que sustentabilidade é uma coisa muito interessante, mas também é um caminho bem perigoso, pensando nessa romantização do que a indústria impõe para a gente enquanto qualquer tipo de existência, né? Então, quem é que ganha com essa existência? Daí em diante, o nosso processo foi... O nosso não, né, começa comigo, assim, mais comigo, depois a gente começa a virar um coletivo. E aí, como estilista, eu desenvolvo um trabalho com o lixo, né? Aí as pessoas também falam, não é lixo, é reciclagem, blá, blá, blá. Mas, na verdade, esse é o processo, é o lixo. Entendendo o corpo trans enquanto um processo pejorativo dentro da normatividade e entendendo o lixo também como processo pejorativo, porque é isso, né? Lixo é uma palavra. Mas aí como que as pessoas lidam com esse processo de entender o que é lixo? Porque, por exemplo, quando você fala de jogar fora, você está jogando fora da onde? Porque você mora no mundo, ou você mora fora do mundo quando você joga fora o lixo. Entendendo todos esses processos, todos esses mecanismos estéticos, entendendo a transfobia, e entendendo também como que o mercado de trabalho funciona, porque a gente também precisa trabalhar, né? Então, começo, dentro do meu processo de construção de autonomia, visto que o mercado de trabalho não me absorvia, eu vejo isso como um processo de também criar possibilidades. Então, nós, pessoas trans, criamos outros processos de existência, né? Outras possibilidades. A gente consegue enxergar perante toda essa violência, né? Toda essa exclusão, a gente consegue construir outros caminhos, né? Então, a costura, a partir do momento que eu começo a costurar nesse processo, o meu cognitivo já começa a rodar de outra maneira. Estando dentro de um espaço público, meu cognitivo também começa a ser construído de outras maneiras. Rasgando as roupas, pegando essas roupas que nesse espaço tinham... Né, o meu trabalho é muito voltado também para essa questão de diminuição de consumo. Entendendo, pegando essas roupas, rasgando essas roupas, eu também consigo rasgar vários conceitos, entender como a indústria também, como a instituição moda, constrói a normatividade, né? O corpo normal. Visto que o corpo normal é um corpo impossível também de existir, só que ele é um corpo que está existindo, né? É o corpo que a indústria está construindo. E aí começa a me rasgar cognitivo, e aí eu começo a construir e entender a demanda da moda, e perceber que também, enquanto pessoas que estão indo comprar roupa, né? Porque também todo mundo se veste. Eu vejo que o mercado da moda também não inclui só as travestis, mas também não inclui pessoas gordas, não inclui pessoas PCDs, não inclui pessoas negras, não inclui outros tipos de corporeidade na qual é Adão e Eva. Porque o que você vai... Quando você vai numa loja de shopping, num centro de roupa, quem que você vai comprar? A instituição. A mãe, o pai, a filha, o filho. Né? Começa lá... Uma vez a Malunguinho foi no meu ateliê e ela deu um exemplo muito, muito foda, assim. Quando você é criança, na escola, você aprende... Qual é o primeiro desenho que você aprende?
a casinha, a propriedade privada. Aí depois você desenha o papai, masculinizado, a mamãe, mas feminina, a árvore com a maçã, Europa. E aí a instituição já está feita no cognitivo dessa criança. Então, todos esses processos... E aí, aí a gente, né, eu e Indianara, o que a gente faz? Arromba esses lugares, abre um ateliê, no meu caso, abre esse ateliê, e a partir disso começam a surgir outras demandas, porque eu estou dentro de uma universidade e eu percebo que na universidade, na instituição universidade, não tem corpos trans, não tem corpos trans, só tem cisgênero, na sua grande maioria branco. A gente já sabe qual que é a demanda de estar numa faculdade, como para que a universidade funciona, né? É uma retroalimentação da indústria. A indústria, ela quer o quê? Instituição, instituição, instituição. Porém, estou lá há 10 anos, construindo um processo que a gente já atingiu, inclusive, processos da moda cisgênera, porque também a gente até quebra esse processo. E aí, gente, as pessoas gordas, cadê as pessoas gordas nas lojas? Né? Então, e aí eu vou desenvolvendo todo esse processo, começo recebendo muitas pessoas, porque como é uma universidade e um ateliê que está ali aberto, começa a surgir várias pessoas, várias demandas de todo tipo. E também muitas pessoas trans. E aí essas pessoas trans começam a ter acesso à universidade, né? Mesmo que só para ir no ateliê. E aí começa-se todo um processo da roupa vir com uma demanda também, né? E aquela roupa já não é mais uma roupa. Aquela roupa já é um objeto que a pessoa que tem acesso àquilo já começa a ser atravessada. O espaço começa a ser atravessado. Aquela peça não é mais um vestuário, aquela peça já vira... A gente ainda nem sabe qual é o nome daquilo que vira, mas é um objeto, uma indumentária, de repente, porque ela traz também um processo de uma época, né? Uma roupa que você vai sendo atravessada. E aí, a partir desse ponto, começo a ensinar as pessoas, visto que existe uma demanda de emprego, essas pessoas precisam trabalhar, ali começa a surgir várias oficinas, e essas pessoas começam... E aí a minha técnica começa a ficar mais elaborada, essas pessoas começam também a ser atravessadas por esse processo, elas começam também a se tornar artistas, e vai crescendo, isso vai crescendo, e as pessoas vão aparecendo, as outras ocupações também vão sendo atravessadas, a gente se atravessa por ocupação, outras ocupações se atravessam por nós, começam a surgir outros processos e outras instituições, que aí eu não sei se também eu posso chamar de instituição, porque a gente também começa a ressignificar o processo, esse processo do que seria uma instituição, né? O que é aquele espaço. Então, já deu 10 minutos? E elas hablam. Vou terminar minha fala rapidinho. Que é muito parecido com os processos, né, Uhum. da Indy, né? São muito parecidos os processos, né, de desenvolvimento da Casa NEM, como surgiu também, né? Isso se torna uma tecnologia de pessoas trans que se chama transmutação têxtil, né? Então, assim, o ateliê começa a tomar outras formas, começam a chegar outras pessoas que também me ajudam a trabalhar na organização desse espaço, que é a Antônia Moreira, que está aqui, Rafa Kennedy também, que é uma fotógrafa, Manauara, ela não está aqui porque ela está lá no nosso stand. E aí a gente começa a tomar outros corpos organizacionais nos quais exige uma demanda. E aí que entra a grande pergunta, porque nós começamos a fazer um trabalho no qual o Estado era para estar fazendo, e o Estado não faz. Né? O Estado faz o quê? Exclui. E aí, só para dar uma fechada aqui, depois a gente continua conversando, enquanto processo profissional, a gente começa a entrar também numa demanda de pensar e falar que aquilo que a gente está fazendo é empreendedorismo. E eu não acredito que é empreendedorismo, eu acredito que é uma prática
que construída por uma demanda, né, de resistência, né, aí torna-se uma tecnologia e a gente começa a negociar nosso trabalho. Eu penso muito no empreendedorismo como o Estado não querer assumir, mais uma vez, a força de trabalho das pessoas, né? E aí cria-se esse imaginário que você vai ser um vencedor, enfim, na grande maioria, as pessoas que não são herdeiras, quando começa o empreendedorismo, ela guarda todo o dinheiro da vida dela e aí, de repente, ela investe tudo isso, porque para você abrir um empreendimento, você precisa investir nos insumos da indústria, né? E aí, mais uma vez, o Estado te copita a tua força de trabalho e não te remunera. E mais ou menos é o que acontece com as pessoas trans também. Por quê? O Estado não quer saber das pessoas trans. Por exemplo, a retificação de nome ainda é um processo que foi uma luta, é óbvio, mas ainda é um processo muito complicado, né? O Estado demorou anos, né, para reconhecer, com muita guerra, com muita luta, com muito sangue. Então é isso, assim. Então o meu trabalho ele vai desmascarando, arrumando brechas. Oi, fofinha. Obrigada. Tá bom. Então tá, vou passar a fala agora para a Indianara. Obrigada. Todo mundo já sabe que alguém precisa ir ao banheiro. Índia, agora fica à vontade para se apresentar e falar dos desenvolvimentos dos processos da Casanem, desses 7 anos aí da Casanem, seus anos de luta. Bom, então eu sou Indianara Siqueira, e se não queira também é o que tem, paciência. Sou puta e transvestigênero, sou vereadora pelo Rio de Janeiro, apesar de terem me roubado a cadeira, mas sou vereadora, a gente está ainda na briga na justiça. Sou transvestigênero, porque eu já não me encontrava mais na palavra travesti, nem trans, nem transexual, nem transgênero, então eu inventei uma palavra própria para me autodefinir, que é a transvestigênero, é uma palavra criada pela Casanem, pelo Preparanem, e acabou se espalhando como uma nova palavra da comunidade, e acaba quase que como um guarda-chuva para várias questões, para a questão de não binário também, enfim. Sou conhecida também como mãe, né, nesse lugar binário, né, do nome social no Brasil, por ter brigado pelo nome social em 1996 e ter conseguido aprovar pela primeira vez oficialmente no Brasil o nome social numa conferência municipal de saúde em Santos, que era a capital mundial da AIDS. E por conta disso fui algemada em um poste por policiais, enfim, pedido gentilmente para me retirar da cidade, porque minha política não cabia na cidade. E com essas questões todas, né, a epidemia de AIDS foi, né, o que fez com que os direitos LGBTs fossem mostrados, que todos os direitos LGBTs eram desrespeitados, né? Os direitos civis das pessoas LGBTs eram desrespeitados. Nem se falava LGBT, era GLS, não se discutia transexual, era só travesti mesmo. Vários lugares ainda tinham placas onde a gente lia é proibida a entrada de pederastas. Depois, quando surgiram as boates gays, as placas mudaram, é proibida a entrada de mulheres e travestis. Então, a gente passou por todos esses processos de construir um movimento organizado no Brasil, né? Nós somos conhecidos como traviarcas, né? Eu, Giovana, Keila, por conta disso. Nós somos as que organizaram, lá nos anos 90, em 95, eu vim para o meu primeiro encontro nacional de travestis no Rio de Janeiro, mas já era o 3º encontro nacional organizado por Giovana Baby, que a gente chama de nossa grande matriarca, né? Mas éramos nós 3, né? Nós que tínhamos que pensar como organizar os movimentos, como sobreviver dentro de uma epidemia, né? Que diziam que nós íamos morrer de AIDS, que a gente ia morrer, e que a gente teve que lutar. Então, muito do que hoje tem no SUS como direito para as pessoas no SUS, fomos nós que brigamos. Então, o SUS, inclusive, ele deveria fazer uma reparação, o governo brasileiro deveria fazer uma reparação histórica de reconhecer que o movimento de prostitutas no Brasil e o movimento LGBT foram muito importantes no combate a uma epidemia que eles diziam, inclusive, que era a peste gay, que por conta disso nós éramos caçados na rua pela famosa Operação Tarântula, decretada por um delegado, onde as pessoas falavam na frente das câmeras de televisão, tem que matar mesmo, tem que ir atrás. Então, a gente passou por uma perseguição muito grande, né?
fui correndo minha vida, enfim, né? Viajei mundo, fui Espanha, Paris, Suíça, morei em alguns lugares, aprendi outros idiomas, enfim. Mas sempre naquela questão de que a gente vivia um mundo capitalista, né? E a gente precisava fazer alguma coisa pela nossa comunidade. Qual era o que faltava, o que era necessário fazer? E sempre se falavam que a comunidade trans não tinha estudo, então a gente precisava focar nessa questão do estudo. Então a gente começa com esses processos do Enem, que era mais fácil, para inserir as pessoas então nas universidades. A gente lança então o Preparanem, né? O Preparanem, em 2015, ele foi muito midiático, porque foi um pré-vestibular pensado para inserir travestis e transexuais nas universidades. E do Preparanem, então, se desdobrou para a necessidade das pessoas, e a gente viu a necessidade de moradia, de várias questões. Então, surge a Casa NEM. A Casa NEM ela surgiria em um outro espaço, mas por conta de uma briga que deu dentro do coletivo, no qual eu fazia parte, que era a Casa Nuvem, no Beco do Rato, ali na Moraes e Vale. Eu acabei ocupando o espaço e transformei o espaço em um espaço de moradia. E a gente começou, dessa primeira turma, né, das pessoas que entraram para o Preparanem, a gente mostra como só falta oportunidade para as pessoas. Essa primeira turma de alunos que entraram em 2015, todas as pessoas que entraram nas universidades hoje estão formadas. Então, nós temos travesti médica formada pelo Preparanem, nós temos travesti formada em direito, advogadas, nós temos assistentes sociais, nós temos cineastas, que hoje, inclusive, está morando na França, nós temos as que trabalham na Defensoria Pública, já estão como funcionários da Defensoria Pública, e nós temos parceria com outras universidades, com PUC, com o UERJ. Hoje, o Preparanem é um curso de extensão da UERJ, inclusive, e hoje ele acontece, semana que vem ele inaugura, né, suas outras edições. Então nós teremos, Fernando está aqui, que hoje é o responsável pelo Preparanem no Rio de Janeiro, né? Então o Preparanem agora ele começa também, vai ter na Vila Mimosa, então um espaço na Vila Mimosa. A gente já montou o espaço da Vila Mimosa, montamos o espaço também na Favela da Maré, montamos um outro espaço no Caju, e no Rio, que vai continuar como curso de extensão da UERJ, mas também a gente vai ter um espaço na Lapa, né? Então, esses serão os novos Preparanem para a gente partir daí para a Unidiversidade. Então, agora, o próximo passo do Preparanem é que a gente cria uma universidade própria da comunidade, que a gente possa diplomar os nossos. Porque já que a gente sabe que todo ensino, toda a educação que nós conhecemos, toda a formação, todos os livros que nós lemos são mentirosos, que todos os conhecimentos, na realidade, nunca vieram de Europa, nunca vieram da África, vieram do Egito, vieram de outros lugares que as pessoas não contam. Então, para mim, é surreal que a gente continue formando pessoas através dessa educação, através desses livros, sabe? Através que a gente continue dando isso como formação para as pessoas, sabe? Dizendo que eles foram descobridores quando eles foram invasores, assassinos, genocidas, sabe? Quando eles enviaram para cá o pior. Nunca é contado que quando foi para colonizar as colônias francesas, que não foram enviados para lá as madames da corte europeia, mas sim as prostitutas, que a maioria da América Latina, da América, é tudo filho da puta mesmo, porque é filho da puta, porque nasceram das putas, que ninguém queria na Europa e que enviavam para esses lugares, sabe? Então, assim, a gente tem que contar a história como ela é. Que nos grandes museus, no Louvre, em Berlim, em todos esses lugares, as grandes obras de artes, essas, inclusive, que algumas vêm para cá, que são expostas, que são trazidas de alguns lugares, como apresentação especial, quando tem essas feiras, foram roubadas dos indígenas, roubadas dos africanos. É roubo, lembra daquele grito? Atencione, pickpocket! Atencione, é isso. Eles roubaram, eles mentiram, eles roubaram. Então, nada mais justo do que, para manter a gente nesses espaços, pessoas pretas, indígenas, LGBTs, mulheres principalmente, porque as mulheres deveriam pensar nisso, em se aliar à galera LGBT e não em atacar tanto travestis, transexuais, por questão de banheiro, por questão disso, por questão daquilo, porque, afinal, na casa tem separação de banheiro masculino e feminino? Não tem. Avião não tem separação de banheiro masculino e feminino. Em ônibus de longa viagem não tem. Por que essa história? É porque é transfobia. A palavra correta é essa. A questão de impedimento de travestis transexuais nos banheiros é por uma questão de transfobia. Ah, mas é por conta das menininhas e das mulheres que pode ter um cara mal intencionado que vai se travestir de mulher para entrar no banheiro feminino para estuprar mulheres e crianças. Gente, os homens estupradores não precisam nem se travestir.
para estuprar mulheres e crianças. Eles estupram em casa, nas escolas, nas sacristias, nas igrejas. São nesses lugares que eles estupram. E à luz do dia, eles não precisam nem da escuridão, nem da noite. Nós temos mais de 70 mil crianças e adolescentes estupradas no Brasil todos os anos, e mulheres. E não são estupradas por travestis e transexuais. Assim como quando se fala da prostituição, a prostituição é uma violência feita às mulheres. Ué, mas o Brasil é o 5º país mais violento do mundo para mulheres, crianças e adolescentes. É o que mais mata, é o 5º país que mais mata mulheres também. Nós temos mais de 6 mil mulheres, todos os anos, são assassinadas por feminicídio porque resolveram romper com a relação violenta e abusiva que tinham com seus companheiros, ou seja, elas dormiam com os seus agressores, com os seus assassinos. Elas não precisaram do puteiro, e algumas, inclusive, se separaram e foram para o puteiro para serem protegidas. Então, a gente não tem mais de 6 mil prostitutas assassinadas. E não estou falando que não temos. Temos, sim, violência na prostituição, mas é uma violência estrutural dessa sociedade patriarcal e machista que se reproduz contra mulheres, prostitutas e trabalhadores. E se são assassinadas no trabalho, são mulheres assassinadas no seu local de trabalho. Se nós não temos tantas prostitutas assassinadas e temos 6 mil esposas, eu posso dizer que num país como o Brasil é mais seguro ser puta do que esposa. As mulheres são mais seguras no puteiro e nos lugares de prostituição do que em seus lares, quando são perseguidas e assassinadas por conta de homens violentos que as querem somente como empregadas, como cuidadoras, porque mulher nunca descansa. Mulher nunca descansa. Então, toda a discriminação que começa com as mulheres passa para as outras, para pretos, para indígenas, para LGBTs. E a gente tem que se aliar para isso, para que a gente possa manter os nossos financiados, poder chegar aos lugares, poder romper com essa sociedade, poder ultrapassar lugares que disseram que não eram nossos, onde a gente nunca chegaria. Sabe? Nos lugares de poder, nos lugares de estar hoje, quando a gente vê uma Érica Hilton como deputada federal, quando a gente vê uma Duda Salabert como deputada federal, a gente sabe que é possível, porque as novas gerações saberão que a prostituição não é o único lugar de sobrevivência para travestis e transexuais, mas sim que teremos outras oportunidades, que temos, sim, capacidade de chegar em outros lugares. E a gente precisa se aliar. A gente não pode deixar que a transfobia estrutural, que o machismo estrutural, que o racismo estrutural, a aporofobia, o especicismo, precisamos pensar nos animais, o quanto eles são explorados, o quanto eles são assassinados, o quanto eles são violentados, o quanto a gente cria uma estrutura de tortura para esses seres, o quanto a gente provoca dor nesses corpos. A gente precisa pensar nisso também, o quanto a gente destrói o nosso planeta, a nossa própria casa, sabe? O quanto a gente precisa hoje já pensar em moda, em arte, em uma estrutura que reaproveite tudo. Nós já estamos em débito com o planeta. Na realidade, nós já gastamos tudo que nós deveríamos gastar até 2045. Nós já estamos devendo ao planeta muito. Então, não tem mais condições de vivermos em uma sociedade como essa, exploratória, exploradora. Sabe, eu já vivi, as pessoas acham que eu só vivo em lugares de anticapitalismo, anti-isso, anti-aquilo. Não, eu já vivi em todos esses lugares, já morei em Paris, já morei na Suíça, em tantos lugares. Já vivi esses lugares também, e eu sei o quanto eles são danosos, e o quanto eles são tóxicos, e o quanto eles são exploradores. E a gente precisa romper com isso, se a gente quiser sobreviver e que a próxima geração também sobreviva. Eu sempre falo, eu já estou indo para a minha finitude, eu já ultrapassei meus meio século de vida. Então, quando a gente está indo para a finitude, a gente também começa a ver o mundo de uma outra maneira. Eu já passei por prisão, então já fiz 2 anos e meio de prisão na França. E quando você passa por prisão, você tem outros valores, teus valores mudam completamente. Meus valores mudaram completamente. A gente tem que aprender muitas coisas com várias populações vulneráveis, e principalmente com as travestis e as transexuais. Querem aprender, vão conversar, mas tirem o véu da transfobia, vão encontrar essas pessoas como seres que constroem, que produzem, que estão aí vivendo e sobrevivendo. Porque você imagina uma sociedade que quer te matar, que te odeia, que é tóxica para você, e assim mesmo você consegue sobreviver dentro dessa sociedade, produzir arte, entregar amor, entregar afeto, construir coisas boas, apesar de todo o ódio que te entregam, sabe? Então, é uma galera que se supera em muito na expectativa do que é um ser humano e do que é ser sobrevivente em uma sociedade que nos quer mortes todos os dias. Então, parabéns à galera LGBTQIA, PNB+, parabéns às putas, parabéns às mulheres, parabéns às indígenas, a pretos e aos animais que sobrevivem nessa sociedade que nos mata todos os dias. Parabéns. Bom,
Com essas duas apresentações, assim, as perguntas são muitas, né? Tanto a Ateliê Transmoras como a Casa NEM são projetos voltados, né, para os direitos humanos. A Casa NEM mesmo é uma rede NEM, né, com diversos cursos de formação, né? Eu queria perguntar para vocês... A Casa NEM, na realidade, né, ela nasceu... Então, ela é um desdobramento do Prepara NEM como um local de acolhimento. E aí ela foi passando por um processo de ocupação urbana e a gente foi ocupando outros lugares. Então, a gente ocupou o Automóvel Clube do Brasil, por exemplo, que hoje está em reforma, para forçar com que ele fosse reaberto outra vez, reformado, porque aquilo ali foi gasto 65 milhões de reais do dinheiro público e a gente precisava que aquele espaço fosse reestruturado. A Casa NEM ela foi fazendo uma política e foi abrindo várias outras frentes. Então, nós temos hoje o Costura NEM, nós temos o Cozinha NEM, para além do Prepara NEM, e a Casa NEM hoje ela é uma seção do governo do Estado. Então, nós temos uma sede ao lado do Castelinho do Flamengo, né? Inclusive que a gente não está mais fazendo acolhimento, porque a Casa NEM ela conseguiu fazer com que se tenha política pública de acolhimento na cidade do Rio de Janeiro. Hoje nós temos o Hotel LGBTQIA PNB+, da Prefeitura, e nós temos espaços dentro do governo do Estado também. Então, que é isso que a gente quer, o poder público que tem que fazer esse acolhimento, porque eles têm uma equipe multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, tudo que a gente tinha que lidar com voluntários. Então, hoje a Casa NEM ela só é um espaço, está em reforma, é um espaço administrativo, apesar de alguns vizinhos, né, terem dito que não. Mas estamos sim em reforma. Nós temos lá os animais que estão lá, que ainda são cuidados, mas a Casa NEM ela volta agora como um espaço mais de cursos, de várias questões que nós precisamos também de um espaço físico como esse, porque o acolhimento agora ele é feito pela Prefeitura do Rio de Janeiro, num espaço próprio, e pelo governo do Estado. E a Casa NEM também, na pandemia, quando foi a primeira instituição no Brasil a se fechar para a pandemia e a criar uma política de arrecadação em 2020, no dia 11 de março de 2020, e a gente criou também uma rede, criando casas pelo Brasil, incentivando, organizando casas, e aí nasceu a Rebraca, que é a Rede Brasileira de Casas de Acolhimento para LGBTQIA PNB+, no Brasil, com 25 casas. Então, nós temos casas em Manaus, casas no Maranhão, casas em São Paulo, no interior de São Paulo, casas no Rio Grande do Sul, no Paraná, nós temos em Curitiba, Apucarana, nós temos casas em vários lugares. Hoje, se a galera LGBTQIA PNB+, é expulso de casa, não vai passar pelas mesmas situações que nós passamos, de ir para a rua, de ter que ficar na rua, não. Nós temos 25 espaços no Brasil, inclusive institucionais também, para acolher essa comunidade. Nós temos cursos, nós temos uma rede de acolhimento, que é a Renegra, que é a Rede NEM de Educação, Geração de Renda e Acolhimento também para fazer isso. Nós somos filiados à Aliança Diversa, que é a Aliança Internacional. Então, nós temos uma rede muito grande de formação, geração de renda. A Casa NEM ela não é uma casa que atende só quem é interno da casa, até que não tem hoje. Ela é uma rede que atende externamente no Rio de Janeiro, aproximadamente a 500 pessoas. Tem outros, o Fotonem, as outros projetos? Sim, tem o Fotonem, tem outros projetos em teatro, aí a gente se envolve com a arte, com o teatro, né, com tudo isso. Né. Atualmente, como eu disse, só estão na casa os animais, né, que ficaram na casa, e as pessoas que vão lá tomar conta. Então, Ivone e Micael, que são as pessoas que tomam conta por conta dessa reforma que a Casa NEM começa para voltar como um espaço de cursos. Né. Mas a Casa NEM ela não voltará também a fazer esse acolhimento, ela não voltará a fazer por conta disso, porque hoje a gente conseguiu que o poder público faça isso, que é o que a gente quer, realmente, que o poder público faça isso. Então, a Casa NEM passa apenas para um espaço administrativo agora, e assim que terminarmos a reforma, ela passa a ser a sede da Unidiversidade NEM da Vida. Esses são os novos projetos agora. E os animais, a gente vai, assim, quem quer adotar, nós temos lá ainda 3 animais, né? A Shakira, o Bolinha, e a Luar, que são os 3 animais que ainda ficaram, e 2 gatas, né? Então, esses são os animais que ainda estão na casa, e a gente só os deixa serem adotados por pessoas muito responsáveis, né? Ou pessoas que já passaram pela casa, pelos quais eles estão acostumados, como o Jalu, agora que há pouco tempo foi adotado por uma ex-moradora da casa e que levou ele para adotar. Então, a Casa NEM, no momento, ela é isso. Ela é um espaço que está fechado, está nesse processo de reforma, mas que, quando voltar, também não vai voltar a fazer acolhimento. Vai voltar apenas como um espaço de cursos, de várias outras coisas que a gente faz. Vamos parar, porque se ficar lá do Bolinha mais uma vez, ele vai lá em casa, hein? Eu acho que você já devia adotá-lo, inclusive para fazer par para a Ravena.
A Indianara já fica falando para todo mundo que ele vai para minha E casa. eles são todos castrados, tá, pessoal? São todos castrados, vacinados. Agora a gente quer implantar os chips neles. São muito bem cuidados, inclusive. Enfim, assim, né, a partir dessa conversa, assim, a gente vê que tanto os dois projetos, né, com essa potência toda, voltado para os direitos humanos, eu queria perguntar para vocês como vocês veem a transformação que a arte pode fazer dentro da população acolhida pelos projetos. Bom, eu vejo que todo tipo de arte ela já vem com essa carga de discurso, né? Então, quando a gente vê a arte cis, a gente já vê a arte com essa carga que está introjetada. Então, assim, por exemplo, tudo que a gente consome, ele foi criado intrinsecamente aquela imagem para a gente poder estar existindo ali. Então, por exemplo, uma roupa que você veste, ela já vem com certos códigos, por exemplo, do que seria funcionalidade, né? Do que seria a funcionalidade do masculino, do que seria a funcionalidade do feminino. Muitas vezes as pessoas falam, a questão do sexo biológico. A roupa, ela não mostra o sexo biológico, mas ela mostra o estereótipo. Eu vejo muito assim a moda, a arte, principalmente a moda. Na verdade, não é só a moda, não, desculpa. Mas todo esse processo que a gente enxerga, né, que é lido como estético, imagético, que já vem com essa carga. Logo, os nossos processos atravessados, né, dessa busca, dessa pesquisa de estar existindo no mundo, dessa resistência, ela também vem com outros códigos, né? Por exemplo, a minha roupa, quando nós, as pessoas trans, fazem roupa na tecnologia transmutação têxtil, a gente faz questão de mostrar que aquilo tem outro tipo de acabamento, as costuras são viradas para fora. Por quê? Porque quando você vê uma roupa com acabamento, aquilo significa higienização social. A gente vê gente morrendo na indústria da moda para poder fazer acabamento, os escravos da moda, né? Então, assim, a gente desenvolve técnicas que também visualmente vão introjetar em você, vão te atravessar. E na arte também. Por exemplo, que nem aquele quadro que está lá na Casa Ney, que é a Santa Ceia dos Orixás. Então, a gente também já traz um processo de estético, um código também, né? Então, quando o ser humano ele tem esse processo de introjetar aquilo, esses códigos. E assim, você consegue atingir outros processos cognitivos nas pessoas. Eu vejo bem isso, assim, é um processo educativo, né? De educação mesmo. E, inclusive, para as pessoas que também estão consumindo, né? Porque também, às vezes eu fico muito pensando assim, será que realmente é um produto, uma roupa que é feita na Casa Nem, pelo Ateliê Transmoras? Pode vir a ser um produto, mas já é um outro tipo de produto, né? Não é aquele produto que vai te alienar, é um produto que vai fazer você repensar todos os processos que simplesmente uma camiseta branca ou uma camisa de botão masculina te coloca no lugar. Essas peças, esses produtos, eles vão tirar você daquele lugar, eles vão te dar um certo incômodo. E eu acho que a gente precisa disso muito, assim, de sair dos lugares cômodos. A cisgeneridade construiu uma redoma de uma comodidade falsa, porque, no fundo, quem sai lucrando com esse processo de genocídio, né? Até os cisgêneros, no final das contas, grande parte, as mulheres cisgêneros, inclusive as próprias brancas, também estão nessa linha de apagamento. Então, eu acho bem importante a gente tomar consciência disso, né? De que nós, pessoas trans, estamos trazendo processos importantes para a humanidade, né? E não é porque eu sou trans que eu estou falando isso. Eu sei, eu estou vivendo isso, as minhas amigas estão fazendo isso, nós estamos vivendo isso, nós estamos tendo resultados. Foi o que a Indianara falou. Todo mundo que passou pela Casa Nem passou no vestibular. Todo mundo que passou no Ateliê Transmoras
são artistas que estão vendendo obras, são estilistas. Por exemplo, hoje na Casa de Criadores, que é uma semana super importante de moda, em São Paulo, já tem 7 marcas de pessoas trans fazendo roupa de lixo, tá? Fazendo transmutação têxtil. Na Unicamp, a gente já está no processo de que já deveria ter acontecido, né? A gente conseguiu colocar pessoas lá dentro, que a gente conseguiu formar um núcleo de consciência trans. Para quê? Para a gente poder receber as pessoas trans, porque a universidade não sabe receber. Esse ano, saiu o nome morto de todas as pessoas que passaram no vestibular. Ai, que absurdo. Sabe? Que absurdo. Então, não tá... E assim, a Unicamp é uma faculdade que ela é, vamos dizer assim, ela é boa. Né? O maior núcleo de gênero da América Latina está lá. Então, eu acho que também pecam muito nesse processo de também dessa comunicação, né? Então, também estamos lutando para esse processo, para as pessoas trans terem vagas mínimas dentro da universidade. E é isso. Muito bom. Indy, é sobre a transformação que a arte pode ter dos acolhidos, dos projetos. Então, eu acredito, né, que a arte, né, como um todo, a cultura, né, como um todo, né, ela influencia muito na vida das pessoas, mas quando se respeita também, não o que a pessoa quer formatar, né, construir na pessoa através de uma academia ou através de da universidade, né, de pintura, de artes, de cinema, etc. e tal, mas respeitando também o que a pessoa traz de suas vivências, o que a pessoa traz de suas experiências, o que a pessoa sabe construir, né, o que a pessoa sabe fazer. Muitas vezes, a arte, né, ela acaba também, quando a pessoa entra para esses processos, que são mais da universidade mesmo, né, da academia, são castradores também. Né? Eu vejo que em alguns lugares eles são assim. A gente vê pessoas trans que entraram para a faculdade, né, de moda, e que acabaram sendo convencidos de que aquilo que faziam não era roupa, não era assim que se costurava, não era assim que se desenhava, que se produzia, quando a pessoa estava falando de si, estava construindo algo através de suas experiências. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a faculdade, os espaços acadêmicos, eles não podem ser encastradores, né? Eles têm que serem um caminho para incentivar as pessoas, né, a desenvolverem, né, o que elas sabem fazer, o que elas gostam de fazer. Né? Eu acho que tem que ser dessa maneira. Eu acho que a arte, principalmente, é um canal, né, de expressão. Né? Acho que, primeiro, antes de tudo, a arte ela é a expressão do que a pessoa quer passar, de sentimentos, de várias coisas. Então, quando a pessoa, às vezes, está fazendo uma escultura, ela não está fazendo pensando no que aquela escultura vai vender, o que aquela peça vai... Sabe, ela está falando dela, ou ela está falando de sentimentos, de alguma história que viveu. Então, naquela escultura, naquela pintura, naquela arte, ela conta a história de uma pessoa, a história de alguma coisa. E isso eu acho que é o mais importante. Acho que é ver a arte como um canal de comunicação. E acho que, para as pessoas trans, mais do que nunca, é esse canal de comunicação, porque, às vezes, é a única forma que essas pessoas têm de se expressarem. Muito bom. A gente tem um dos projetos da Casa NEM, é o Costura NEM, que é muito parecido com o projeto do Ateliê Transmoras. Né? Eu vejo que eles nascem de forma paralela, mas a linguagem é a mesma. Queria saber com vocês como vocês veem a relação íntima do têxtil, da arte têxtil, com as pessoas trans, porque eu vejo as linguagens muito parecidas e acontecendo em lugares, né, distintos. Eu acredito que é porque, óbvio, né, eu passei por um corpo normativo, né? Eu sempre tive uma passabilidade cisgênera. Para quem não sabe, uma passabilidade cisgênera é quando as pessoas olhavam e não se davam conta de que era uma pessoa trans. Então, eu fui capa de revista, eu posei nua, eu passei por todos esses processos, porque minhas referências, né, eram Roberta Close, essa galera assim, que a gente começou a ver em alguns espaços. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu fui desconstruindo. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui desconstruindo esses padrões, brigando para desconstruir esses padrões. Então, quando eu apareci de Barbie cavanhaque para as pessoas, foi um absurdo.
absurdo. Então, quando eu tirei gênero masculino dos meus documentos e não quis colocar feminino, quis deixar não binário, briguei por essas questões. Porque, para mim, era um processo revolucionário, era um processo de negar essa sociedade que nos mata todos os dias. E eu acho que nesses processos, como Vicenta também, então, acho que é muito parecido por isso, porque a gente está nesse lugar de romper, de desconstruir a todo momento. Então, as pessoas, quando falam comigo, às vezes, teve um dia que eu parei, por exemplo, né, eu sempre conto isso, né, o cara que fica controlando o banheiro, né, então ele ficava no celular, olhando o celular, e quando uma mulher se aproximava, ele olhava para a mulher e indicava para ela o feminino. Senhora. E aí ele voltava para o celular dele. E aí chegava um homem na frente dele, ele olhava, senhor, e indicava o masculino. E nesse processo eu estava de cavanhaque, né? Então, 2 peitão, cavanhaque, um decotão, colar, mini saia, saltão, maquiagem. E aí paro, e aí ele voltava para o celular. Então teve uma hora que eu parei na frente dele, aí ele olhou, e eu dei sinal para ele, né, no qual eu ia. E ele... E era muito surreal. Eu falei para ele, vou facilitar a tua vida, entendeu? E aí eu vou no que mais me convém. Mas acho que é isso, a gente rompe, né? E por romper, eu acho que as coisas se parecem muito. Às vezes parece que a gente constrói algo que parece que Vicenta conversou comigo e a gente falou, vamos fazer igual. Não, às vezes ela está construindo e eu estou fazendo, mas é o mesmo pensamento, é a mesma forma de fazer. Então, quando a gente mostra, nossa, tivemos o mesmo pensamento na hora de construirmos igual. Então, acho que é por isso, quando a gente fez, inclusive, a live, né, uma vez, né, acho que era isso, a gente falando desses processos todos, de desconstrução, porque eu não sou uma pessoa cisgênera, né? Mas uma mulher, ela nasceu mulher? Ela não nasce mulher. Um homem não nasce homem, né? Senão a gente não ficava pro homem, olha, o homem não senta assim, olha, mulher tem que sentar assim, olha, mulher faz xixi assim. A mulher, ela é uma socialização. Ela ser mulher é uma performance do que eles é ensinado e incutido. Ser homem é uma performance do que eles é ensinado e incutido. Nós nascemos crianças e desde que nós nascemos nós somos apenas crianças, nós não somos macho, fêmea. Essa coisa de mulher biológica. É mulher porque dá à luz. Ué, mas tem mulheres que não engravidam, tem mulheres XY, tem mulheres de várias maneiras, entendeu? Sabe? Então essa questão do biológico, se formos falar do biológico, as pessoas intersexo são biológicas, então. Né? Então, como é que a gente se prende tanto a essas questões e não entende que na vida nós somos pessoas, e antes de sermos pessoas ainda, nós somos também animais. Animais, porque quando fala, não, nós não somos animais, nós somos animais. Nós pertencemos ao mundo animal, dos vertebrados, dos racionais, dos mamíferos. É esse o nosso grupo no mundo. Nós não somos do mundo dos inanimados, nós somos do mundo animal. Enquanto animal, nós somos co-irmãos dos animais, das vacas que são retirados seus filhotes, que são estupradas, que são violentadas para darem leite, esse leite podre, cheio de pus que vocês tomam, que vocês comem no queijo, que causa mal, que causa câncer, que causa um monte de coisa. Entendeu? Sabe? Então, ficam falando, mas agora a gente vai pegar crianças e adolescentes, vai dar testosterona e agora vai dar estrogênio. Não tem problema nenhum, sabe? Porque vocês dão Coca-Cola para as crianças. Vocês dão agrotóxico para as crianças. Veneno para as crianças. Leva as crianças para comerem no McDonald's. Sabe? Que é tudo podre, tudo mata, cria câncer. Qual é o problema de dar um pouco de testosterona, dar um pouco de estrogênio? E nem é isso que a gente quer, que ficam acusando a nossa comunidade de querer destruir essa sociedade, mas eles já destruíram ela há muito tempo. Agora a questão é que querem negar o casamento das pessoas LGBTQIA+. Porque o casamento das pessoas LGBTQIA+, vai destruir a família tradicional brasileira. Gente, em 1942, eles votaram a lei do divórcio para destruir a família tradicional brasileira, para separar a pessoa. Não, a lei do desquite, que separava as pessoas de corpos e não dava direito ao casamento. Em 77, eles votaram a lei do divórcio. E depois eles votaram, em 2002, a lei da união estável. Quem destruiu a família tradicional brasileira foram eles. Não fomos nós apenas pegamos os mecanismos deles para criar e dar os direitos civis às nossas famílias.
Então, se eles quiserem destruir o casamento civil igualitário, a gente vai fazer o quê? Vai se reunir e vai exigir um projeto de lei que revogue a lei do divórcio e a lei do desquite. Pronto. Você vai casar, então vai continuar casado até a morte agora. Vamos revogar a porra toda. Você vai revogar o nosso, vai revogar o de vocês também. Não tem essa. Então, é dessa maneira que a gente faz. E não fez, a gente invade o Congresso. A gente não vai quebrar nada, porque quando a gente invade esses lugares, a gente cuida das obras de arte. Quando a gente ocupou o Palácio Capanema, quando o Ministério da Cultura foi desfeito, a gente ocupou o Palácio Capanema, ninguém viu a gente quebrando as obras de arte do Palácio Capanema, destruindo o Palácio Capanema. Ao contrário, a gente pediu para as pessoas que cuidassem das obras de arte que estavam lá dentro. Que tipo é esse de pessoa que quer destruir casamento civil igualitário, que quer tirar um presidente legitimamente eleito como Lula do poder, mas invade a Praça dos Seis Poderes, quebra tudo, um relógio que era uma obra de arte caríssima, sabe? Então, que tipo de gente é essa? Falando nisso, tiveram as obras A que gente vocês não encontraram. quer só inelegibilidade para Bolsonaro, a gente quer ele na prisão mesmo. É isso aí. Aproveitando o gancho dessa questão de cuidar das obras, né, teve a história das obras que vocês encontraram na ocupação em Copacabana, né? Ainda teve isso, a gente ocupou um prédio em Copacabana que estava desocupado. Copacabana tem alguns prédios desocupados, viu, galera? Quem quiser ir ocupar, né, morar algum tempo, uns 2, 3 anos em Copacabana sem pagar nada, fala comigo, que eu tenho vários empreendimentos imobiliários na região. A gente ocupou um prédio em Copacabana, abandonado há mais de 20 anos. Foi o primeiro prédio construído em Copacabana. E aí a gente arrumou das portas, na madrugada, e teve uma que não cedia de jeito nenhum. E aí um dos meninos trans estava comigo e falou assim, nossa, deve ter um tesouro guardado aí dentro, porque é a única que não cede. Eu falei, pois é, vamos esperar o dia amanhecer e o barulho da cidade, né, a gente arromba a porta, porque daí camufla o barulho. Assim fizemos. E quando a gente arrombou, realmente tinha um tesouro guardado lá dentro. Eram muitas obras de arte, avaliadas mais ou menos em R$2 milhões. Tinha, inclusive, uma múmia inca, né? Então, quem quiser fazer uma pesquisa aí nas mensagens, nas reportagens da Globo, é Mistério em Copacabana. E aí, o que a gente fez? Quando abrimos a porta, a gente percebeu que aquilo ali eram obras de arte, né? Que a gente não podia simplesmente pegar aquilo ali, sei lá, levar para o shopping chão, né? Para vender no shopping chão. E que, aliás, é um lugar onde você encontra várias obras de arte, viu? Aconselho a galera a visitar bastante o shopping chão, porque tem várias obras de arte. E aí eu falei assim, não, a gente tem que trancar e vamos ver agora o que a gente faz. Então chamamos a Polícia Federal, o IPHAN, né, tudo, explicamos. E aí falamos com o Kellner, o diretor do Museu Nacional. Eu imagino que o Kellner, meia-noite, quase 1h da manhã, estão ligando para ele falando que as bichas acharam obras de arte em Copacabana, entendeu? Ele falou, manda um vídeo, umas fotos, eu vou ver o que vocês encontraram, e aí qualquer coisa eu vejo o que a gente faz. E aí, assim que ele viu o vídeo, ele mandou uma outra mensagem falando, tranquem tudo que eu estou indo para aí. Eu falei, então para o diretor do Museu Nacional tá vindo. De madrugada? Era de madrugada, porque, né, a coisa é séria. Aí daqui a pouco já foi Polícia Federal na rua, tudo. E os vizinhos, óbvio, falavam, né? Nossa, a chefe delas deve ser perigosa, né? Porque até a Polícia Federal chegou, só que foi a gente que tinha chamado. E aí, porque já tinha daí que proteger o prédio, né? Então a Polícia Federal tinha que proteger o prédio, proteger o espaço, até que as obras fossem retiradas. Então a gente chamou o IPHAN, e aí eles falavam que era perigoso, porque eu fui levado pela Polícia Federal de madrugada para depor, para explicar, né, como é o procedimento. E eles falaram, olha, o procedimento você precisa ir. Eu falei, ok, fui, fiz todo o depoimento, voltei. E aí no outro dia saiu nas primeiras reportagens do jornal, então, que a gente tinha encontrado esse acervo de obras de arte. Mas ele foi todo devolvido à IPHAN, foi todo devolvido ao Museu Nacional, tinha inclusive já pego fogo no Museu Nacional, né? Então a gente... E, inclusive, agora a gente quer que, quando o museu for reinaugurado, tenha uma galeria Casa Ney, né? Porque a gente devolveu tudo, né? Está tudo lá devolvido. Então, foi muito bom. Inclusive, assim, a galera começou a usar isso, né? Olha, as travestis ocuparam um prédio em Copacabana, não depredaram nada, guardaram as obras de arte e devolveram ao Museu Nacional. Esses desgraçados invadem o Congresso Nacional e quebram as obras de arte todas, sabe? E ainda querem chamar as travestis de mafiosas, de marginais e tudo mais. Sim, muito bom. Múmia inca ainda, hein? Gata, eu vejo esse processo de costura uma grande problema. Por que que a gente começa a ter esse processo? Porque simplesmente não existe roupa pra gente, né? Como eu tinha falado no começo. Você vai estudar moda, por exemplo, existem umas medidas padrões. Eu fico passada, porque eu sempre falo
que existe uma medida aqui que chama cava, da cava até a cintura tem 13 centímetros. Não existe isso. Isso é para uma pessoa muito magrinha. E aí, eu acho que a gente, dentro dessa problemática, começa a entender. E também, como não tem grana, a gente começa a pegar as outras roupas e começa a fazer, né? E aí, a partir disso, começa a nascer esse imaginário. E eu acho que a gente também tem um processo bastante interessante, porque a gente não precisa, a gente se livra de um processo cisgênero de construção de qualquer coisa, né? Quando você começa a fazer, quando você entra numa casa NEM, quando você entra num ateliê Transmoras, quando você entra num espaço que não é uma zona de conforto, mas é um espaço onde você encontra conforto, né? Que você consegue, que perpassa o acolhimento, né? Que você está ali, você sabe que a pessoa precisa estar ali primeiro para aprender a costurar, ela precisa comer, porque costurar dá fome, viver dá fome. A gente vai atrás de comida. Então ali a gente começa a construir processos onde as pessoas se sintam confortáveis, inclusive de se expressar, né? A gente consegue entender essa necessidade. E então a gente começa a produzir tudo igual. Não é tudo igual. A gente começa a produzir eu vejo muito assim como um manto mesmo, como mantos. Porque a partir do momento que essa roupa já identifica a cisgeneridade, a nossa roupa identifica também o nosso, quem somos nós, né? E a gente não é um gênero, a gente sabe que a gente somos corpos individuais, diferente do que a moda tradicional coloca como padrão. Por exemplo, são fabricadas, todo mundo sabe aqui, são fabricadas roupas, 1000 roupas iguais, né? 1000 roupas P, 1000 roupas M, 1000 roupas G, iguais, vermelha, branca, nananã. Então, dentro dessa rachadura que a gente sai disso, né? Eu vejo muito isso. E eu fico muito feliz, porque também é uma válvula de escape para os nossos processos que são super difíceis, porque também a gente acaba ficando cheia de trauma, a gente acaba ficando fodida da cabeça, a gente acaba ficando vendo que ali não querem a gente, né? E aí a gente encontra um lugar que a gente se vê, que a gente se conecta, e é muito bom, tá, sabe, ouvir você falar, é muito bom estar lá dentro do Ateliê Transmoras, é muito bom estar produzindo algo que você vai conseguir se expressar, você vai deixar, de repente, ali vários traumas. Dali, por exemplo, quando eu falo nos cursos de costura, eu deixo um pouquinho para frente para falar que é terapia. A galera não consegue parar de costurar mais, né? As aulas duram, tipo, se duraria 3 horas, a aula dura 4 horas e meia. Tem aula que eu tenho que falar, gente, vai embora, sabe? E aí entra algumas problemáticas, porque muitas vezes eu vou dar aula em instituições, e aí que eu acho que é um ponto que a gente precisa, uma crítica construtiva, né? A gente entende vários processos nos quais o genocídio, né, ele está instaurado. Por exemplo, questões de alimentação. Muitas vezes eu vou dar curso em instituições, eu meio que exijo que esses cursos, e quando é para pessoa, eu só dou curso para pessoa trans, na real. Eu exijo, é um dos meus processos artísticos, olha, meu processo artístico, para que isso? Que é o mínimo. Precisa ter comida para as travestis, precisa ter comida para as pessoas trans. Às vezes ela vem aqui para costurar, dá uma puta fome nela, ela não consegue costurar depois. Então, assim, a gente vai abraçando, a gente vai pegando, a gente entende que aquele material, né, que é o resto da cisgeneridade, a gente entende que aquilo não é só o resto da cisgeneridade, a gente entende que aquilo é um material, a gente pega aquilo e faz de novo, né? A gente já traz um processo também muito interessante assim, sobre diminuição de consumo, gente, sabe? E não é um processo de diminuição de consumo mascarado de sustentabilidade. Não, a gente está fazendo de uma maneira onde a gente, para além daquilo, da gente entender aquele material como não lixo, e entender que foda-se que se chama lixo,
Porque, na verdade, tudo que sai da indústria hoje é lixo, imagina. Olha isso. Né? Para que vai pôr água dentro de um papel com alumínio? Né? Sendo que a gente podia estar bebendo água num copo de vidro. Então, eu acho que esse é o lugar, assim. E a gente, pelo menos, é uma coisa muito, muito louca, assim, muito da hora, porque ali a gente também vai construindo memória, sabe? Coisas que também o processo do capitalismo traz como apagamento, a memória. A cisgeneridade, ela traz a memória que ela acha interessante. A gente vem, há um tempo, construindo memória da corporeidade trans, né? Por exemplo, na Argentina temos chama Memória Trans, né? Como? Arquivo Trans Argentina. Isso, então, é um espaço de memória, né? Criado pelas, inclusive para contar a história das que passaram pelo processo da ditadura argentina, né? Exatamente. No Chile também elas estão conseguindo fazer isso. Exato. E eu acho que a gente está construindo isso também quando a gente está construindo roupas. Porque a gente pega as roupas antigas. Imagina pegar um acervo de uma travesti e aí trazer de novo essa memória dela, reconfigurar enquanto obra de arte. A gente tem feito tudo isso sem a ajuda das instituições cisgêneras. A gente tem feito tudo isso de maneira independente. Se a gente forçar a barra, aí acontece, né? É isso, basicamente. Eu acho, né, que a gente tem que começar a pensar, né, nessa população que está fora, né, desses espaços. Por exemplo, o quanto a Arte Rio é pensada para essas pessoas que estão... mas tem uma galera que está no CAD único que pode pagar só R$19. Mas qual é a travesti que está em uma situação em vulnerabilidade que vai pensar em gastar R$19 para vir numa Arte Rio e não comer amanhã, talvez, entendeu? Então, assim, o quanto esses processos são seletivos, são elitistas, né? Todos os processos, toda a burocracia que eles criam. É óbvio que é muito importante estar nesses lugares. A gente vê que é importante estar nesses lugares, inclusive para trazer nossa comunidade, né, para dentro. Mas o quanto esses processos também são muito burocráticos, o quanto eles tentam nos deixar de fora a todo momento. Para casa nem estar esse ano, novamente, pela segunda vez, na Arte Rio, foi muita batalha, assim, foi muita briga, né? E eles não entendem, às vezes acham que são só travestis, etc. Não, eu vivo moda, arte, tanta coisa, porque, como eu falei, né, eu vivi em Paris. Paris tem ateliê, assim, você chega em alguns lugares, como Pigalle, por exemplo, inclusive, né, Montmartre, né, tem vários ateliês, os ateliês eles são abertos, sabe? Você entra ali, você vê os artistas, sabe, construindo, fazendo, e aí a gente vai para os lugares da moda, por exemplo, para fazer a roupa, a moda, a alta costura, considerada alta costura francesa, ela é uma arte. Por quê? Porque para você ser considerado alta costura, você tem que ter, no mínimo, um ateliê em Paris. Se você não tiver um ateliê em Paris, você não é alta costura. Você não é considerado alta costura. E não pode passar nada por máquina, tem que ser tudo à mão, tudo costurado. E eu acho isso interessante porque também protege o trabalho de costureiras, de bordadeiras, de tudo isso. Mas a alta costura francesa, ela é considerada uma arte, inclusive por isso, porque ela é muito fechada. Não é qualquer um que entra, tem que só os herdeiros mesmo, só quem tem muito dinheiro. Então, quando a gente pensa em arte, por exemplo, e a gente fala, nossa, o quadro, as cores que a pessoa usou, maravilhosa, não sei o quê, aí chega uma pessoa preta ou uma pessoa pobre com um pedaço de papel riscado a carvão, porque o que a pessoa tinha era um pedaço de papel e era um pedaço de carvão, entendeu? E a apropriação da arte é tão grande que até disso eles se apropriam, né? E aí, daqui a pouco, estão ensinando a desenhar no papel e através do carvão, entendeu? Que era uma questão de pessoas que não tinham as mesmas tintas. Porque quem é herdeiro, amor, acorda, não vai nem escolher a tinta. Só sabe o tipo de tinta que quer e manda alguém ir buscar, entendeu? Sabe? Manda alguém ir buscar a tela, manda alguém ir buscar. E tá lá pintando, errou, tenta de novo, entendeu? Sabe? Aí quem não é? Como é que entra? Vai aqui fora. Tem uma exposição extraoficial lá fora. De artistas foda. Vocês já pararam lá para olhar? Os quadros maravilhosos que estão lá fora da Arte Rio, que não estão aqui dentro, estão ali fora, porque aquela galera não pôde entrar. Entendeu? Num lugar onde uma água custa R$10,
Eu já trazia os camelô, colocava eles tudo ali, ó, vendendo já pra galera. Atenção, pickpocket, né? Sabe? Então, como é que a gente inclui as pessoas nesses lugares, sabe? Como é que a arte, que é algo de artistas de rua, a arte de rua, os artesãos de rua, como é que a gente consegue trazer eles e colocar nesses lugares onde muitas vezes eles estão pensando, sei lá, em vender o quadro deles a R$500 e as pessoas já estão avaliando em 5 mil, 50 mil, 10 mil, né? Como é que a gente faz isso, né? A gente sabe também que na arte tem uma lavagem de dinheiro fodida, porque não paga, é igual a igreja. A arte é igual a igreja, não paga imposto. É um dos lugares que mais tem lavagem de dinheiro, é a arte. Não tem lugar... Igreja e arte é onde mais tem... A gente tem que falar as verdades. Eles ficam magoados, eles ficam chateados, mas a gente não está aqui para ser bonitinho, nem não fazer luta, nem não fazer guerra, né? A gente não vai fazer as revoluções em paz. A revolução ela não será pacífica. Sinto muito informar a vocês, mas ela será assim mesmo, na revolta. Às vezes eu falo que ela pode ser regada a cerveja, no amor, no diálogo, mas se não der, vai ser na pedrada, no fogo, entendeu? Eu sou dessas. Eu vim de lá. Eu sempre falo bem assim, minhas criações, né, eu sou indígena, Mibiá-Guarani, então assim, eu venho de lugares bem excludentes, onde me tiraram tudo e onde me roubaram tudo, né? E me criei me prostituindo e sobrevivendo com as travestis mais perigosas no Porto de Santos, depois no Porto do Rio, e de porto em porto eu fui. Então, assim, quando as pessoas vêm falar comigo, elas têm que lembrarem de qual lugar elas vão escutar a resposta. Não espere uma resposta higienizada, limpinha, bonitinha. Eu posso, inclusive, te responder em francês, se você quiser, em espanhol, mas vai ser a mesma navalhada. A mesma, igual, vai cortar do mesmo jeito. Indianari trabalha com verdades, né? Como vocês podem perceber, Vicenta também. Gente, infelizmente acabou, né, nosso tempo de conversa. Acho que foi muito pertinente toda nessa conversa. Assim, acabou o nosso bate-boca. Agora que ia começar a esquentar o negócio, eu já recebi 5 minutos, já passou uns 10 daquela hora. Bom, eu queria agradecer, né, por eu estar aqui entre vocês aceitarem uma pessoa cis aqui. Eu sei que não é fácil a cisgeneridade, né? É a cota. E quem tiver dinheiro, vão lá nos nossos ateliês, Transmora e Casanem, então um de frente para o outro, vai lá comprar obra para poder financiar a arte das manas, 2 manos, 10 manes transvestigêneros, por favor. Lembrando que o lucro da Casanem vai para os alunos, para a gente poder dar passagem, alimentação para os alunos poderem fazer todos esses cursos, para o Ateliê Transmora também, para que o Ateliê Transmoras continue a existir, continue a acolher pessoas trans, né? Isso, a gente está também lá vendendo o nosso jornal, quem quiser passar lá, colaborar. Travesti Viva, que é uma releitura do jornal... esqueci o nome. Qual? O Lampião, que era uma matéria que chamava Brasil, País Campeão Mundial de Travestis. Por quê? Porque as travestis que conseguiam estar vivas na época da ditadura, na Operação Tarântula, que conseguiam chegar na Europa, elas eram lidas como campeãs, porque não estavam morrendo no Brasil na época da ditadura. Colaborem, comprem as obras, chamem os curadores, chamem os colecionadores, nos ajudem nesse processo. Ajudar não, assim, sejam nossas aliadas, porque vocês também têm o que ganhar com isso. E obrigada mais uma vez, Indianari. É muito maravilhoso ouvir você sabe disso. A gente tem que continuar falando, elogiando mesmo, porque é importante. A gente está ouvindo uma pessoa que faz muito por pessoas trans e que eu sempre costumo dizer, o que as pessoas trans estão fazendo não é só para as pessoas trans, é para o resto da população. Então, estejam juntos e juntas com a gente, parem de serem cooptados por esse processo europeu, eurocêntrico. E é isso, obrigada. Então, agradecer, né, a galera, né, agradecer a Vicenta também que está aqui, as meninas que estão lá no Transmora também, né, para a gente estar aí juntos, né, a galera, né, toda que esteve aqui até agora escutando, né, nossos processos todos.
Agradecer a Galeria Nonada, né, que é uma galeria aí também que está em Copacabana, que está nesse processo de parceria com a Casa NEM, né, a galera da Galeria Nonada, onde tem também uma travesti ali empregada, lidando com arte, né, tudo. Tem essa inclusão, artistas também, faz a exposição também de artistas. Tem um outro ateliê que é no Meyer, né? No Meyer. Na Penha. Penha, na fábrica desativada de lingerie. Isso, é uma fábrica desativada que também serve de ateliê. Então, essa galera assim, que está se unindo, né? Então, agradecer. Agradecer a Arte Rio, né? Apesar de todas as questões, a gente agradece, a gente sabe que a gente precisa agradecer, lembrar que, como o Vicenta falou, né, a gente sobreviveu à ditadura, né, eu falo que eu sobrevivi aos generais, né, mas sobrevivi à AIDS, sobrevivi a tantas outras coisas, e tinha isso, né, na época da epidemia, no auge da epidemia de HIV/AIDS, porque ela não acabou, ela ainda continua tocando, apesar de que a gente lutou, e a gente tem uma galera que usa antirretrovirais, que sobrevive, né, apesar de tudo, mas que na época do HIV/AIDS, as travestis que iam para a Europa, como você falou, elas tinham uma condição que, se elas tivessem o vírus HIV, elas recebiam a carta de residência na Europa. E aí o que elas faziam? Elas se contaminavam, né, acabavam fazendo esse processo de pegar o HIV para poderem terem a residência na Europa, para não serem mandadas de volta para o Brasil. São histórias que não são contadas, essas histórias precisam serem contadas, né? Porque era muito surreal, assim, quando a gente escutava amigas que falavam isso, assim, que acabavam contraindo, né, a infecção por HIV para poderem terem a carta de residência na Europa. E algumas mulheres também, cisgêneras também, entendeu? Que iam ou eram prostitutas ou casavam com estrangeiros, acabava na hora de uma separação alguma coisa, acabavam passando por esses processos. Foram processos bem complicados que nós vivemos, né? Então, essas memórias, elas precisam serem contadas, precisam serem registradas, e as pessoas precisam saberem o quanto essa galera sobreviveu em uma sociedade, né? Como eu digo, eles queriam a morte todos os dias e continua querendo, né? E continua querendo. Quando eu vejo essa questão de chá revelação. Pra gente que é trans, eu acho tão surreal, tão idiota, e falo, mas o que adianta fazer um chá revelação se depois a pessoa pode ser trans, né? E aí a pessoa transiciona, se ferrou, gastou teu dinheiro com chá revelação. Ainda azul e rosa, né? Azul e rosa ainda, sabe? Então, assim, nada contra quem são faz, coisas da cisgeneridade, da binaridade, que elas são surreais, assim, que não deveriam existir. A pessoa deveria fazer uma ultrassonografia para saber a saúde do bebê, a saúde da criança, como é que tá, entendeu? Sabe? Como é que vai nascer. Só isso, entendeu? Sabe? Não querer controlar o corpo das outras pessoas, querer impor algo já antes do nascimento, sabe? Que é homem, que é mulher, e tá, a pessoa nasceu e aí o médico não soube fazer bem a ultrassonografia, era intersex. Daí se fudeu também o teu chá revelação, entendeu? Ai, gente, desculpa, mas acho que a gente vai precisar encerrar, que eu já estou vendo a cara da produção ali, só olhando o relógio, aqui tem muita coisa para falar mesmo, né? Bom, é isso, obrigada. Obrigada. Ah, detalhe, eu falando para encerrar, mas assim, a Uescla veio aqui falou no meu ouvido e assim, é importante dizer que a Uescla fez essa observação, que é o primeiro ano que a Arte Rio tem mais pessoas trans trabalhando na produção, a gente vê mais trabalhos produzidos por pessoas trans também. E ainda é pouco, tá? Tem muito trabalho trans aí, muito bom, muito melhor aí do que a gente está vendo por aqui. A gente espera que na próxima Arte Rio, do ano que vem, essa extensão seja só pessoas trans e cisgêneros. Vamos fazer uma reunião. Chama os colecionadores. Chame os colecionadores, gente. Um beijo.